Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a escrita do mestre Stephen King. Antes de começar a falar da obra, eu quero mandar um beijo especial para a page do grupo Stephen King. Beijo pro pessoal do grupo. É um grupo que eu participo lá no Facebook, que é sobre o mestre King, né? Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo para quem quiser acessar e, enfim, participar do grupo. É um grupo muito bacana porque o pessoal posta muitas coisas legais sobre vida e obra do autor. Então esse vídeo é dedicado a eles. Espero que vocês gostem, pessoal. Então, pessoal, desde que eu tinha postado nas minhas leituras de mês de agosto, eu acho que eu tinha lido esse livro, as pessoas vieram, Tabata, faz uma resenha, Tabata, faz um vídeo, Tabata, dá tua opinião. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um pouco suspeita pra falar, porque o Stephen King é um dos meus autores preferidos da vida, né? Eu gosto muito, muito, muito dele. Então, vocês sabem que, tipo, eu pego os livros dele pra ler com muita expectativa. E as minhas expectativas sempre são alcançadas. Eu já falei várias vezes aqui que, na minha opinião, um dos únicos autores contemporâneos que vão entrar pro cânone literário, que vão virar clássico, será o Stephen King, né? Um dos poucos que tem essa capacidade. E eu gosto muito do King, vocês sabem, né? Eu iniciei o meu canal literário com a resenha do Doutor Sono, né? Um dos vídeos mais assistidos também aqui do canal é sobre Misery, né? Que eu destaquei 5 pontos indispensáveis da obra. Então vocês sabem que King é, tipo, muito amor por este homem. E este livro, gente, é um memorial, né? Que já diz arte e memórias. Eu tinha muita curiosidade de saber um pouquinho mais sobre as ferramentas que o King usa na narrativa dele, sobre as inspirações, enfim, as dicas que ele dá, como ele pensa sobre esse ato de escrever, enfim. Eu tinha muita curiosidade. Quando eu descobri que a Suma de Letras tinha traduzido o livro, tipo, eu pirei. Eu li ele muito rápido, gente. Eu destaquei várias coisas, porque vocês sabem que a pessoa fica grifando igual uma louca. E agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre. Esse livro, ele é basicamente dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é currículo, a segunda parte é caixa de ferramentas e a terceira parte é sobre a escrita, tá? Essa primeira parte, eu vi algumas pessoas dizendo assim, eu não acho essa parte muito necessária. Eu discordo, né? Porque eu acho que foi uma parte muito necessária da obra, porque essa parte, ele vai trazer as vivências dele, as experiências dele, ele vai falar muito aqui da infância dele, né? Da relação dele com o irmão, da relação dele com a mãe, porque a mãe dele foi uma mãe solteira. Então ela sempre teve que trabalhar muito, batalhar muito para sustentar os filhos. Eles passaram por algumas necessidades na vida e principalmente na infância dele, e ele vai resgatar isso. Eu acho importante a gente saber um pouquinho mais da vida do autor, sabe, dessa forma. Ele vai falar como que era a relação dele com os colegas também no ensino básico. Ele vai falar como que foi a época da faculdade, como que ele conheceu a Tabi, né, mulher dele. Ele vai falar também as primeiras experiências literárias dele, né, com a literatura, os primeiros textos que ele escreveu, as primeiras portas que ele levou na cara. E eu acho isso muito importante, gente. Quando eu tava na faculdade, eu fiz uma disciplina do Fernando Pessoa, que era só do Fernando Pessoa, era estudos pessoanos. E como a disciplina era só dele, a gente conseguiu trabalhar, além das obras, muito da vida do autor, e eu acho que isso influencia bastante até pra tu ler depois as narrativas dele, sabe? Eu gostei muito desse capítulo. É um capítulo que te faz rir bastante, porque o King, ele é muito engraçado. É um capítulo que te emociona também, porque o King, ele é muito sincero, sabe? O que eu mais gosto dele é que ele é um cara super humilde, sabe? O dinheiro e a fama nunca subiu a cabeça. E pra quem lê esse livro percebe que, tipo, ele se importa muito com os leitores dele, ele se importa muito com os fãs, e ele realmente quer ajudar quem quer começar nessa carreira de escritor. Eu acho que quem quer escrever, sabe, quem quer ser escritor, básico, esse livro aqui é básico. Então, assim, eu gosto do King como artista e gosto do King como pessoa, porque às vezes a gente gosta só como artista. Eu gosto dele como artista e como pessoa. E esse primeiro capítulo, gente, é basicamente isso. Ele vai tratar sobre as vivências dele, sobre as experiências
Ele conta que ele escreve desde pequenininho, ele vendia as histórias dele na escola pros coleguinhas, ele ia, né, pro castigo, mas ele vendia pra família também, ele fazia mini livrinhos e vendia pra família, vendia pro bairro. Ele vai contar que ele trabalhou no jornal, ele vai contar os primeiros textos, né, que ele enviou pras revistas, enfim, que no início ele ganhava muito pouco ou não ganhava nada. Ele vai contar que ele trabalhava numa lavanderia, que ele escrevia enquanto, né, ficava lavando as roupas. Enfim, ele vai contar várias vivências, eu acho muito bacana. Tem uma parte, gente, que é muito engraçada, porque, tipo, ele tá comentando sobre uma babá, né, porque ele e o irmão sempre tiveram babás, porque a mãe trabalhava muito, né, porque era sozinha, né, coitada, pra sustentar os filhos. E tinha uma babá, gente, que era muito cretina, sabe? Ela era muito cretina, ela fazia coisas horríveis com eles, sabe? E aí, o que ela fazia? Ele ficava deitado no sofá e ele era bem pequenininho. Eu não me lembro exatamente a idade, mas ele era bem pequenininho, tipo 4 anos. E aí, ela sentava com a bunda na cara dele e ficava soltando vários puns, sabe? Só que ele conta isso de uma forma tão engraçada, porque ele fala meio que aquela babá não sabe, mas ela me preparou pra vida, porque depois que tu atura uma babá de 90 quilos na tua cara peidando, não tem crítica literária que te derrube. Gente, sério, eu ria muito, porque quem é fã do King e acompanha ele sabe que a crítica literária vive, né, pegando no pé do coitado, Harold Bloom e Companhia Limitada. E, enfim, ele já levou várias portas na cara. A crítica literária especializada no início da carreira falou: ah, tu não vai ser ninguém, sabe? Tu escreve mal, tu não tem valor estético, aquela coisa toda. Mas, gente, eu achei muito engraçada essa cena, dentre outras também. Então, eu achei essa primeira parte bem bacana. E eu gostei muito da forma como ele finalizou a primeira parte. Eu vou ler o trecho pra vocês, tá? Que é a parte que finaliza... que é a parte que finaliza o primeiro capítulo, que é essa currículo, que diz assim: não estou pedindo que você comece com reverência ou sem questionamentos. Não estou pedindo que você seja politicamente correto ou deixe de lado o seu senso de humor. Deus queira que você tenha um. Isso não é concurso de popularidade, nem os Jogos Olímpicos da moral, nem a igreja. Mas é a escrita, cacete. Não é lavar o carro ou passar delineador. Se você levá-la a sério, podemos conversar. Se você não puder ou não quiser, é hora de fechar o livro e ir fazer outra coisa. Lavar o carro, talvez. Eu gosto muito do sarcasmo, da ironia, né, do humor do King. Acho que ele finalizou muito bem esse capítulo. Eu dava risadas, pensava, esse é o Stephen King, sabe? Então eu gostei muito desse capítulo, acho sim que ele é muito importante pra gente conhecer um pouquinho mais das vivências e experiências do autor. O segundo capítulo é o capítulo Caixa de Ferramentas, que é o meu capítulo preferido. Não sei se é meu preferido, mas eu gostei muito. Teve gente que disse que também não era necessário esse capítulo, porque ele vai tratar basicamente da questão da gramática, tá? Da questão linguística, e ele vai dizer que pra tu escrever bem e pra tu ser um bom escritor, tu tem que dominar a tua língua. Gente, isso é tipo óbvio, sabe? Eu achei interessante porque geralmente quando a gente pega esses livros de escrever, né, do ato de escrever, não tem essa parte da questão gramatical, do domínio da língua, e isso é muito importante. O Stephen King, tipo, esse capítulo é um pouco mais sistemático, né, porque ele deu uma de professor aqui. Quem conhece a carreira dele sabe que antes, né, de ficar famoso, ele, não vou dizer antes de ser escritor, porque ele é escritor desde pequenininho, mas ele era professor de língua inglesa, né, ele é formado em letras e ele era professor. E assim, gente, eu achei muito importante esse capítulo, porque a gente não costuma ver isso nesses livros memoriais. E eu acho assim, eu super concordo com ele. Se tu quer ser um bom escritor, tu tem que dominar a tua língua, inclusive a gramática, né? Porque isso faz muita diferença. E ele exemplifica muito bem, porque o King, ele simplesmente não fala, ele exemplifica. Então ele exemplifica com frases, por exemplo, ele diz que não é legal tu usar advérbios na tua narrativa. E ele exemplifica mostrando o porquê que não fica legal. E ele também te dá outras opções, tipo, ah, não coloca advérbio, troca por tal coisa, sabe? Tipo, muito professor, sabe? Sério, eu gostei muito desse capítulo. E eu acho assim, gente, que é importante. E alguma pessoa pode pensar assim: ai, mas os grandes escritores da literatura não eram formados em letras. Ou se eram formados em alguma coisa, eram tipo formados em direito, em medicina, em filosofia, não eram formados em letras. Sim, gente, realmente os grandes escritores da história da literatura não eram formados em letras, mas eles buscaram por esse conhecimento. Eles não tinham o diploma ali, o papelzinho dizendo formado em letras,
Mas eles buscaram, o Mário Quintana não era formado em letras, mas ele era tradutor, né? Se ele era tradutor, ele dominava tanto a língua dele como as que ele traduziu, né? O Drummond era farmacêutico, se eu não me engano, não era formado em letras, mas ele conhecia a teoria literária, as teorias da linguística, as teorias da aquisição da linguagem, enfim, os grandes autores não eram formados em letras, mas eles buscavam por esse conhecimento. O Stephen King, em determinado momento aqui, ele diz: te aconselho, se tu quer escrever bem, se tu quer ser um bom escritor, te matricula num curso de letras. Eu concordo com ele, gente. Faz diferença, porque faz diferença tu dominar a tua língua, sabe? E tu vai aprender as teorias da linguística, tu vai aprender as teorias da literatura, entendeu? Tu vai ler os grandes clássicos da história, da literatura, isso vai influenciar muito. Por quê? Porque tu pode simplesmente não saber a nomenclatura, digamos assim, daquela teoria. Por exemplo, que eu até vou citar depois, em média res. Quando um livro começa em média res, significa que ele começa do fim para o início. Ok, tu pode não saber. Tu pega um livro e diz: ai, que legal, esse livro começa do fim para o início, vou usar isso na minha narrativa. Tá, tu pode não saber que é em média res, mas como tu leu muitos clássicos, como tu estudou isso, tu não sabe a nomenclatura da teoria, mas tu tá usando na tua narrativa, entendeu? Então eu acho importante buscar por esse conhecimento, acho importante estudar a teoria literária, acho importante estudar teorias da linguística, da aquisição da linguagem. Gente, Monteiro Lobato era formado em Direito. Por que vocês acham que ele revolucionou a literatura infantil? Porque ele sabia tudo da aquisição da linguagem, gente, entendeu? Então, assim, ó, achei esse capítulo super pertinente. Por isso que foi meu preferido. Não porque eu sou formada em letras, mas eu acho que ele, assim, ó, arrasou muito nesse capítulo. Muito mesmo. E ele finalizou o capítulo, gente, de uma forma muito legal. Ele diz assim: no nível mais básico, estamos apenas discutindo uma habilidade aprendida, mas acho que concordamos que mesmo as habilidades mais básicas podem criar coisas muito além de nossas expectativas, né? Ele fala essa questão, gente, ele fala até dos verbos dissende. Tem gente que é formada em letras e não sabe o que é verbo dissende. Para vocês terem uma noção, o King, ele continuou estudando, ele continuou se atualizando, né? Ele não dá mais aula, ele não é mais professor, assim, atuante. Mas ele continua estudando, eu acho, sério, isso muito incrível, sabe? E aí ele continua: estamos falando de ferramentas e carpintaria, palavras e estilo, mas à medida que avançarmos, você fará bem se não esquecer que também estamos falando de mágica. Então ele traz essa questão sistemática, ele traz essa questão prática, né, da linguística, enfim, da gramática, mas ele também diz: é mágica, gente, literatura é mágica, sabe? Ai, ele é muito lindo. Tá, mas enfim, e a última parte é sobre a escrita, pra finalizar pra vocês. Essa parte também é muito bacana, que vai, né, sobre a escrita, tratar basicamente das dicas que ele dá pra novos autores, de como ele escreve, as metas que ele coloca no dia. Tipo, eu escrevo 1000 palavras por dia. E ele vai falando exatamente como que ele faz isso. Ele fala também as questões que influenciam numa narrativa. Eu vou ler aqui pra você, gente, um trecho que eu achei muito interessante, que tá nesse capítulo sobre a escrita, que diz assim: o uso da metáfora e de outras figuras de linguagem é uma das grandes delícias da ficção, na escrita e na leitura também. Quando acerta o alvo, uma metáfora nos agrada tanto quanto encontrar um velho amigo em meio a uma multidão de desconhecidos. Então, nesse capítulo sobre a escrita, ele vai dar exatamente as dicas para tu te tornar um grande escritor, as dicas para tua narrativa ficar bacana, sabe? Ficar uma boa narrativa. Uma coisa que ele frisa a todo momento é: se tu quer escrever bem, tu tem que ler muito, tá? Se tu quer ser um bom escritor, tu tens que ser um bom leitor, sabe? Tu tem que ler sim os clássicos da literatura. Tudo bem, tu, né, não vou dizer que tu não possa ser um escritor se tu só ler, sei lá, John Green, tá, ok. Mas tu tem que ter essa bagagem literária, porque isso influencia muito. Como é que tu quer adentrar a literatura se tu não tem nenhuma bagagem, sabe? Porque daí, como é que tu vai utilizar as coisas na tua narrativa? Ele trata basicamente disso, dá dicas também, fala como que ele cria, né, as narrativas dele, o que influencia, por exemplo, acho que se eu colocar essa ferramenta aqui vai ficar mais legal. Esse é um livro de não ficção, tá? Esse é um livro de suspense, tá? Esse é um livro aterrorizante, tá? Sabe? Esse capítulo é bacana nesse sentido, sabe? É muito, muito, muito incrível mesmo. Depois, gente, tem mais um capítulo pequenininho que é sobre a vida.
que ele vai falar do acidente que ele teve, né, na década de 90, não me lembro exatamente bem, que um furgão atropelou ele e ele quase morreu, tipo, quase morreu mesmo. O médico disse, olha, tu sobreviveu porque tem alguém lá em cima que gosta muito de ti. Então ele vai contar essa experiência porque isso aconteceu com ele quando ele estava escrevendo esse livro, né? Então ele parou por um tempo, porque ele ficou alguns meses se recuperando e tal, aí depois ele voltou e finalizou esse livro, e aí ele vai contar dessa experiência. Enfim, tem muitas coisas bacanas também, depois ele exemplifica uma narrativa aqui dele, com as coisas que ele corta, porque ele diz, tu tem que escrever primeiro o rascunho, e depois tu tem que escrever de novo, tu tem que reescrever. E a tua reescrita sempre tem que ser menor do que, né, a escrita, o primeiro texto. E no finalzinho, gente, ele ainda coloca uma listagem de livros que ele indica, né, para serem lidos, que ele gosta muito, e 2 listagens, na verdade, que ele indica. Aí aqui tem clássicos da literatura, tem autores contemporâneos, ele cita Neil Gaiman, ele cita J.K. Rowling, enfim, gente, ao longo do livro ele também cita grandes autores e diz o porquê que ele gosta. Também não fala só, tipo assim, morro de amores por tal autor. Por exemplo, ele fala muito do Lovecraft. Ele diz que o Lovecraft é uma das maiores inspirações dele. Talvez seja mais até do que Edgar Allan Poe. Só que num determinado momento ele diz, tem uma coisa que o Lovecraft fala ali na narrativa dele que ele não sabe. Tipo, ele erra feio, sabe? Ele é ótimo em criar histórias de terror, mas ele peca nisso, sabe? Então, ele... tem uma coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês, porque vocês dizem assim, Tabata, tu fica só concordando com o Stephen King, tu só fala que ele é mestre. Teve uma parte, gente, que ele fala assim, não gosto de quem começa em média res. Acho que quem usa em média res na sua narrativa, que é do fim pro início, deixa a narrativa mais fraca, deixa a narrativa mais pobre. Não gosto. Aí quando eu li essa frase eu pensei, peraí, King, no Escuridão Total Sem Estrelas do primeiro conto, 1922, tu começa em média res. Aí eu continuei lendo o parágrafo e ele diz, mas é óbvio que eu erro. E eu já usei isso na minha narrativa. Da mesma forma que eu estou dizendo aqui para vocês eliminarem os advérbios das frases, óbvio que às vezes eu não tenho opção e acabo colocando algum advérbio. Então eu gostei muito, assim, ó, ele é mestre. Leia um livro, assim, porque o Stephen King, sério, gente, ele arrasa demais. E eu queria falar mais um monte de coisa, mas o vídeo já tá enorme, então eu vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E era isso, gente. Pra quem é novo no canal, inscreva-se aí. Não esqueça de conferir o grupo, Page Group Stephen King, tá? Lá no Facebook, participar, porque é muito